Bom, então agora a gente vai criar o nosso controller. Então agora a gente tem que criar com esse caminho. Então aqui em app, desculpa, tem o comando para criação, por isso que eu não estou encontrando. Então aqui eu apertei o Ctrl C para que ele saísse, deslogasse do servidor. Então o comando para criação do controller é node-ace make controller. E aí é o nome do nosso controller. Como a gente tem uma pasta antes, a gente tem que colocar ela também. Então é a pasta admin. Tava vendo se era maiúscula ou minúscula, né? Então é a pasta admin, aí barra e o nosso controller, que é a categoria controller. Então a gente já criou o nosso controller, então aqui dentro de app, controllers, categoria, aqui o próprio Adonis, ele cria no plural, mas o nosso padrão é no singular, então sempre tem que editar essa parte. Então é categoria controller e aqui dentro também, que tem a classe de categoria, a classe do controller. Então aqui é categoria controller. Então agora sim foi criado o nosso controller. A gente vai criar o nosso método aqui dentro. Ele estava com uma funçãozinha aqui fechada. Então, para criar um método dentro dele, tem que dar um Enter aqui para criar dentro do controller a nossa função. Vou dar mais um Enter só para dar uma separada, mas isso fica a critério. Então, para criar um método, a gente coloca o public async Então, é public, async e o nome do nosso método, que no caso é o index, que a gente já criou aqui. A gente já determinou que essa rota vai acessar o controller, admin controller. Então, aqui em app tá a pasta controllers, http admin, e dentro da pasta admin, a gente tem o nosso controller, que é categoria controller, que é o que a gente colocou aqui. Dentro desse controller, a gente tem que acessar o método index, que a gente está criando ele agora. Sempre coloca como uma função e abre um objeto para que a gente insira as coisas dentro dele. Esse index, ele vai retornar todas as nossas categorias. Então, é nesse momento que a gente usa a nossa model. Então, eu vou usar a nossa model de categoria. Aí, eu clico aqui para que ele importe sozinho. Então, aqui, ó, se não tivesse importado, ia dar o erro. Então, para que ele importe sozinho, a gente coloca aqui. E para trazer apenas as categorias ativas, a gente vai fazer uma consulta no banco de dados para trazer só as categorias ativas. Então, a gente sempre coloca a model, aí é .carry, .where, a gente vai colocar uma condição para que traga só as ativas. Where em inglês, né, a tradução significaria onde. Então, num português seria trazer todas as categorias onde o status seja igual a ativo. Então, a gente vai colocar aqui, onde o status, que é o nome da nossa coluna do banco de dados, que é esse daqui, for igual a ativo, que é o valor do enum, que também está aqui, ó, todos que forem ativos. Como esse método ele é async, precisa colocar await aqui na frente, para que ele espere o retorno dessa consulta, antes de executar o que for embaixo. Então, sempre quando for alguma coisa que precisa ser esperado, precisa colocar o await na frente.
Então, a gente fez uma consulta, aguardou o retorno, a consulta ser executada, mas a gente ainda não atribuiu ela numa variável para retornar. Então, agora a gente vai criar uma variável, então é uma const, que são as categorias. Então, aqui a gente criou uma variável que vai salvar todos os dados que vêm aqui do banco de dados. E agora a gente vai dar um return na nossa view, que a gente vai criar na próxima aula. Então, é return view ponto. Ele importou aqui, mas não é esse que a gente vai utilizar, então é view minúsculo ponto render. E dentro dessa view a gente vai colocar o arquivo que ele vai acessar. Deixa eu só tirar isso daqui. Então, aqui poderia ser... eu acho que aqui tem que ser o maiúsculo. Então, aqui a gente vai colocar dentro de uma pasta chamada admin. E dentro dessa pasta a gente vai criar outra pasta chamada categoria. E dentro dessa pasta a gente vai criar o nosso arquivo, que é o arquivo de index. Então, esse vai ser o nosso retorno. Mas, antes, só para teste, a gente vai dar um return aqui, e colocar uma string. Entrou no controller. Aqui, como eu dei um return aqui em cima, ele não executa mais nada embaixo. Pode ver que ele já até ficou uma corzinha um pouquinho mais clara. Então, a gente vai salvar aqui e testar esse nosso return. Para que a gente teste, a gente tem que ativar o nosso servidor. Então, é node ace serve watch. Aí, a gente vai acessar essa URL no nosso navegador. E acessar, dessa URL, a gente vai acessar a nossa rota de categorias. Digitei errado em algum lugar, né? Aqui, ó, apareceu um erro, que ele não encontrou categorias. Então, eu escrevi em algum lugar, eu escrevi errado. Então, eu vou verificar em todos os lugares que eu já criei. Então, a migration tá como categorias, a model eu escrevi errado. Então, eu vou alterar aqui para categorias. Aqui também, categoria. E aqui, no nosso controller. Então, aqui vamos tentar de novo. Aqui apareceu o nosso retorno, que é entrou no controller. Então, tá aqui. Então, é isso aí. A próxima aula a gente vai criar a nossa view, que é essa que a gente digitou aqui embaixo.